Aleluia! Shalom! Glória a Deus! Já próximo das 20 horas, nós estamos aqui já, e daqui a pouco eu vou chamar a Cris para estar aqui conosco nessa noite, nessa live especial, falando de voz, cuidando da saúde vocal. Vamos esperar um pouquinho, só um pouquinho, e eu vou chamá-la. Ok? Vamos lá. Vai aparecer aí para nós, a serva do Altíssimo. Aguardando aí. Opa! Tá chegando! Tudo na paz? Graças a Deus, e vocês? Graças a Deus. Firme na rocha. Isso, perfeito. Vocês estão bem também? Estamos bem, estamos aqui em Miguel Pereira. Ah, pô, terra boa, hein? Terra boa. Curtindo um friozinho. Tá frio aí? Ah, a noite esfria, né? À noite sempre sim. cai aquela relvazinha, aquele, como é que chama? Aquele sereno. O Márcio tá falando que tá 22 graus aqui. Meu Deus, já tá uma temperatura bem assim abaixo. Aqui eu não sei, aqui tá até um pouquinho, aqui dentro de casa tá um pouquinho quente, né? Mas eu acho que também deve estar 25, 26, tá um clima ameno, né? Que, como a gente diz. Sim, sim. Márcio e a Ju estão bem? Estão bem, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que bom. Que privilégio hoje ter você aqui nessa live. Você que é uma discípula muito preciosa, líder de célula, junto com seu esposo, e uma família muito preciosa que tem sido bênção para a Igreja Metodista em Pilares. Amém. E na vida de muitas famílias. E para mim é uma alegria, uma honra poder estar compartilhando essa live contigo. Que bom, a honra é toda minha, pastor. Vocês têm sido bênção também para Pilares, é uma honra estar compartilhando aqui conhecimento sobre os cuidados, né, com a voz, quem deve ter esses cuidados. A gente vai conversar bastante sobre esses assuntos. Amém. A expectativa é muito boa. Eu estou só aguardando um pouquinho os irmãos chegarem. Vou pedir até a Lu aí para compartilhar. A Lu está aqui na frente, tá já. Daqui a pouco está ligado. Você já... Aí, Lu, está falando com você, meu amor. Um beijo, Lu. Mandou outro para você. Obrigada. Ela está compartilhando para que os irmãos já venham. E a olha, gente minha mãe já está nosso... aqui. Olha aí, ó. Irmã Edna. Que bênção. Amém. Seu pai tá bem, né? Tá, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Manda um abração para ele. Gente boa. Vascaíno. Seu Vilmar, isso mesmo. Isso aí. Ó, o pessoal tá entrando aí. Que bom. Já tem algumas pessoas da igreja. Priscila, Luana. Eu vi aí algumas pessoas da igreja já chegando. Daqui a pouco... A Rose está aí. Rose, minha mana. Obrigada, tá, amiga, por estar aqui com a gente. Pastor Cleiton está aqui com a gente também. O André Donato. Não vi não. Que bênção. A Rose eu estou vendo agora. Estou vendo aí ela... André Donato. Um beijo, André, para você e para a Cláudia. Deus abençoe vocês. Paulinho, do Louvor. Hoje é aniversário da irmã Gracinha. Um beijo para a irmã Gracinha. Priscila, manda o meu beijão para a irmã Gracinha, que é uma gracinha de pessoa, uma pessoa muito preciosa, a irmã Gracinha. E Deus abençoe sua vida, irmã Graça. Que as ricas bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, é verdade. Que bênção, a Lu né? já está aqui também. A Lu já entrou aí. Isso. Ó, Natane do Pastor Cleiton, que saudade de vocês.
Espero que vocês Ah, que estejam bênção, tá aí bem. também. Eu não vi, Natane, não. Porque vai Tá, passando tá assim aqui. rápido, né? Natânia, a Juliana tá mandando um beijo para você, tá? Saudade de vocês. A Rosana Monteiro Quem? também tá aqui. Olha aí, meu Quem mais? amigo pastor Vinícius, tá aí, ó. Ai, que bênção, que bênção. Glória a Olha o Deus. pastor Sejam Cleito falando aí, é bem-vindos. muita unção nessa live. Amém, Amém, pastor Cleito, um abraço. amém. Um abraço para Priscila, você e para a Priscila do Natane. Michel, Priscila Priscila também Frausch, para você aí. a Amém. Luana Vieira, minha mana também. Obrigada por vocês estarem aqui, que bom. Olha É aí, uma pastor Fábio honra. Lima, direto de Rio Verde, pastor Fábio Lima. Um abraço, meu amigo. Um Bênção. abraço na Letícia, no Pedro e no Mateus, essa família preciosa. A Karina Glória a também Deus. está aqui, Karina Ferraz, Jorge Daniel, Teixeira, pastor o Rafael Jorge. chegou aí. Ah, que bênção, Pastor Rafael. Seja bem-vindo. Fábio Lima, direto de Goiás, né, Fábio? Pastor Fábio. Botei. Que benção, hein? Olha Magnólia. o Daniel aí. Olha a nutricionista Thaís. Lembra dela? Lá de Ai, Realengo? claro que eu lembro, claro, uma mana muito preciosa, Ela querida. teve A lá gente no se Noiva fala muito. Curada, ano passado. Sim, Ela é sim, muito ela falou preciosa, comigo essa lá. irmã. Ela é É. mesmo uma preciosidade. Ela Magnólia é também está aqui. Mag tá na área. Que bênção. Thaisa Chagas. Que bom. Eu Ana vou. Cláudia, minha amiga. Ana Cláudia tá aí. Tá, Amém. Eu vou começar orando ok. e pedindo a bênção de Deus para esse tempo. Amém. Senhor, eu quero te louvar por esse tempo tão precioso, Senhor, que nos reunimos aqui nessa live, eu, a Cris, Senhor, e esses irmãos e irmãs que já estão conosco aqui nessa live e os demais que vão participar, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe do início ao fim e que essa live seja esclarecedora, educadora, que essa live seja transformadora na vida dos irmãos e irmãs que aqui estão conosco. Pai, nos abençoa, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Cris, eu conheço Diga. você, a Igreja de Pilares te conhece, mas eu creio que muitos que estão aqui conosco nessa noite não te conhecem. Eu gostaria que você, antes da gente entrar nas perguntas e comentários, eu gostaria que você fizesse a sua apresentação. Ok. Bom, eu sou fonoaudióloga há 20 anos, né? Pastor Rafael, eu sou do século passado, viu? Eita, aí é companheira do pastor Rafael. Então, eu me formei em 99 e desde então eu venho trabalhando com voz, que é algo na fonoaudiologia que sempre me atraiu. Trabalhar com pessoas que tivessem alguma dificuldade em se comunicar, pessoas que tivessem rouquidão, ou até mesmo pessoas que fossem profissionais da voz, né? Como atores, cantores, dubladores, pastores, professores, né? Então, as pessoas que usam a voz como ferramenta de trabalho. Eu sempre tive esse desejo, essa vontade de estar perto e sabia que a fonoaudiologia podia suprir essa necessidade. Então, em 99 eu me formei, em 2000 eu já entrei no curso de especialização em voz e aí fui ver de perto esse universo, né, que é tão vasto. A gente pode trabalhar com a doença da voz, né, com a voz rouca, com a voz do câncer de laringe, né, um órgão que foi tirado e você trabalha com um outro tipo de voz. E também trabalhamos com o embelezamento, com o aprimoramento, com a comunicação, que é saúde, né, que é a chamada prevenção. A fonoaudiologia, no século passado, ela se preocupava muito com a reabilitação, não só na voz, mas nas outras áreas, como linguagem, na motricidade orofacial. A Rose está aqui com a gente, ela vai poder também confirmar isso. A parte de linguagem, né? Então a gente se preocupava muito em tratar as pessoas. No finalzinho do século passado, parece até que eu estou falando de outra pessoa, século passado. No finalzinho dos anos 90, a fonoaudiologia ganhou assim, um novo rumo. E então, todas as áreas da fono, eles
elas se preocupam muito com a prevenção. Porque é muito mais fácil você cuidar de alguém que ainda não está doente do que você reabilitar, em todas as áreas, né? Então, a gente fala muito da prevenção primária, prevenção secundária, que é trabalhar em cima de algo que ainda não é doença pré-estabelecida. E a voz também passou por isso. Talvez em 2003, 2002, eu acho, eu entrei no mestrado, porque eu tinha muita vontade de dar aula. E eu comecei a ser professora, né? Comecei a ser docente 3 anos depois que eu me graduei. Eu acho que eu fui até precoce. Devo ter cometido muitos erros no início da minha vida acadêmica, né? Por ter aquele furor acadêmico, aquela vontade de ensinar, e ao mesmo tempo o desejo de saber mais, de procurar mais informação e poder me capacitar. E assim, muita ousadia. Eu acho que o Senhor já estava me usando naquele momento com ousadia e intrepidez, porque eu me via alguém com muitas limitações, né? Eu fui uma pessoa que voltei a estudar, um pouco tarde, vamos dizer assim, né? Tinham meninas lá que saíam do ensino médio e iam direto para a graduação. E eu não, eu fui trabalhar primeiro, trabalhei alguns anos, depois é que eu resolvi voltar a estudar. E o tempo foi passando e aí o Senhor foi me capacitando, assim, estudando e dando aula, até que eu ouvi falar numa ciência chamada Ciência da Motricidade Humana, que era um programa de mestrado que lá congregavam vários profissionais da educação física, da fisioterapia, da fono. E eu achei aquilo muito interessante, porque uma coisa é você falar da fonoaudiologia, outra coisa é você inserir a fonoaudiologia numa outra área. E trazer essa outra ciência para dentro da fonoaudiologia. E assim foi. Eu comecei a estudar por que meninos ficavam mais roucos do que meninas, na faixa etária de 5 a 10 anos. Interessante. E aí eu fui para uma linha filosófica. O meu orientador na época era o Heron Beresford, um grande filósofo. Ele não conhecia Jesus, eu não sei como ele está agora, mas ele falava uma coisa tão interessante que ecoa em mim até hoje. Ele falava assim: ser filósofo não é fazer faculdade de filosofia, é ser amante da sabedoria e reconhecer a sua ignorância. Então, ser amante da sabedoria é querer sempre se aprimorar, querer sempre saber mais sobre determinado assunto e, ao mesmo tempo, reconhecer que não sabe tudo. Então, essas duas coisas me acompanham até hoje. Eu querer aprender mais, querer estudar mais e, ao mesmo tempo, saber que eu não sei tudo. E a gente vai morrer sabendo, tendo essa certeza, a gente não sabe tudo. Com certeza, então, com certeza. E aí, no último semestre, pastor, eu li eu estava fazendo a minha última matrícula, no último semestre, eu estava prestes já a defender minha dissertação, e eu li uma disciplina que chamava dermatoglifia, no mestrado, isso no início dos anos 2000. Essa aí é interessantíssima, eu sou vidrado nessa tese aí sua. E aí eu perguntei para esse meu orientador o que se tratava, o que era dermatoglifia. No início, o nome chama atenção por parecer com coisas ligadas à pele, dermatoglifia. Aí eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa a ver com pele? Mas o que isso tem a ver com a ciência da motricidade humana, que era algo que não tinha nada a ver com medicina e tal? Aí ele falou, quando ele disse o que era, que já eu vou dizer, eu fiquei assim, no primeiro momento eu queria largar tudo e jogar tudo pro alto e começar de novo. Mas eu já estava num movimento de saída do mestrado, eu não podia começar tudo de novo. E ele era um outro orientador, então eu tinha que fazer todas as disciplinas daquela linha de pesquisa, então eu ia fazer um tour pelo mestrado. Aí eu resolvi que um dia eu ia estudar aquele negócio chamado dermatoglifia. Eu já digo o que é. Cris, interrompendo um instantinho aqui. Qual foi o título da sua dissertação de mestrado? De mestrado, peraí que eu vou lembrar. Acho que foi a qualidade vocal de meninos entre 5 a 10 anos. Eu acho que chamou... Eu não sei, eu posso ver depois, mas tem a ver com a voz de meninos e meninas. E aí eu elenquei todas
as características do viés físico, biológico, psicológico de crianças de 5 a 10 anos, para eu entender por que meninos, de fato, ficam mais roucos do que meninas. Então, tem várias explicações. Você vai responder essa pergunta, porque você aguçou minha curiosidade. Ah, que bom. Eu acredito então, até que todos que estão aqui também estão curiosos. Sim, os meninos, eles, historicamente, culturalmente, eles desenvolvem mais a psicomotricidade ampla, jogando futebol, brincando de carrinho. E a menina, culturalmente, ela brinca de boneca, de comidinha, de casinha. Então, ela não desenvolve essas características psicomotoras mais amplas, como o menino. Então, o menino grita, o menino joga bola, o menino faz essas atividades. Se você for pensar em termos de corpo, de espaço corporal, é muito maior do que a menina, porque a menina fica aqui, brincando de comidinha, de casinha, e a voz é aqui. O menino tem muito mais facilidade de espaço, joga bola. De espaço temporal. Agora a história, captei. A história de meninos, de homens dirigirem melhor do que mulheres, isso é científico, porque o menino desenvolveu a vida inteira, essa noção de espaço, diferente da menina. A não ser aquela menina que saiu dessa engrenagem, né? Que ela realmente jogou futebol e jogou bola, e aí ela realmente desenvolve essa parte toda psicomotora mais ampla. E aí essa é uma das justificativas do porquê meninos ficam mais roucos do que meninas. E aí o tempo foi passando, a Juliana nasceu no mestrado, eu defendi minha dissertação, a Juliana tinha 1 ou 2 anos, não me lembro bem, acho que tinha 2 anos. E aí, né, eu acabei de defender, então voltei a trabalhar com força total, dando atenção ao Márcio, a Juliana, a casa. E aí, um dia eu resolvi voltar a estudar, a fazer o doutorado. E nessa época, eu fui buscar... Qual o intervalo do mestrado para o doutorado? Quantos anos você demorou? Você lembra ou não? Estou contando nos dedos. 5 anos. 5 Demorei anos? 5 anos. Mas assim, trabalhando na área, né, como fonoaudióloga, atendendo pacientes, continuei dando minhas aulas. Só que o mercado de trabalho, ele vai empurrando a gente também para uma maior qualificação. Então, hoje em dia, para você dar aula em universidade, você precisa, no mínimo, ter um mestrado para dar aula em graduação, dentro da minha área. E aí, eu já, sendo mestre, resolvi também resolver essas duas situações, né? A situação da qualificação e a situação de uma dúvida, de uma vontade, de uma inquietação que eu tinha sobre a dermatoglifia. E aí, então, agora chegou a hora de eu dizer o que é dermatoglifia. É uma ciência que estuda a impressão digital, que é o marcador genético. Então, pela impressão digital, a gente identifica potenciais musculares de qualquer pessoa. Todo mundo tem um talento muscular. Seja a força, seja a velocidade, seja a coordenação motora ou a resistência. E no esporte, isso era muito difundido naquela época e continua sendo muito mais. Então, dessa forma, na fonoaudiologia, isso assim, no mundo inteiro não tinha feito essa relação ainda da fonoaudiologia com a dermatoglifia. Essa ciência ela só andava na educação física, na medicina, por conta da genética, porque ela tem uns marcadores, a impressão digital tem umas características muito peculiares quando se trata de algumas síndromes. E a dermatoglifia, então, ela vem para resolver algum diagnóstico meio nebuloso. E aí a gente já vê relatos em artigos científicos de 1800 e qualquer coisa, falando sobre a dermatoglifia como diagnóstico diferencial em algumas síndromes. Eu escrevi um artigo em 2016 que fala sobre essas síndromes. E aí, muito bom. Essa ciência, ela caminhava muito no esporte. Então, ela teve muita visibilidade para que os personagens, né, os profissionais da educação física, eles conseguissem identificar quais eram esses potenciais musculares e
estabelecessem quais esportes aquele sujeito ia se beneficiar. Então, se você geneticamente tem predisposição para velocidade, não tenha dúvida que o seu melhor esporte vai ser um esporte que privilegie esse potencial. Não é à toa que o Usain Bolt é o maior velocista do mundo. Ele tem o teste, ele tem essa avaliação feita, ele é veloz de fato. E aí tem duas coisas importantes. O que essa ciência aponta é a parte genética. E o que a gente trabalha é o treino. E aí chama fenótipo. É um nome científico, mas só para a gente entender. A genética, pastor, não muda nunca. A sua impressão digital vai ser a mesma até você morrer. Isso acontece com todo mundo. Isso era uma das perguntas que eu ia fazer, baseado nisso aí. A nossa voz, ela é única, assim como a nossa digital? Essa pergunta, em cima disso aí. É verdade. Ela é única porque as duas, tanto a voz quanto a impressão digital, elas são herança de pai e mãe. A impressão digital, ela é formada no ventre materno. Então, a herança de pai e mãe vai fazer com que você tenha determinado potencial muscular, porque a tua impressão digital, ela é a semelhança dos pais, assim como a voz. Então, por exemplo, quando a gente liga para sua casa, vamos dizer que você... A Lu, por exemplo, quando ela era jovem, a Lu morava lá com a mãe. Aí, se eu ligasse para a Lu naquela época, eu ia ter dúvida, provavelmente, se eu estava falando com a mãe da Lu ou com a Lu. Né? Verdade, os rapazes a mesma coisa. Porque não é só a voz que é semelhante, é a comunicação, é a fala. Então, por exemplo, tem pessoas que atendem o telefone e falam alô, outras falam alô, alô. Então, o filho, ele vai se acostumando com isso é histórico, isso é cultural, né? O filho, são décadas, né? Ouvindo a mãe atender o telefone, a menina, o pai atendendo o telefone, o menino. Então, você acaba tendo uma semelhança não só com a frequência da voz, com o tom de voz, mas com o jeito que você fala, com a melodia. E assim, isso é real, né? Então, o meio ambiente, ele também vai se tornando você muito parecido com os seus. Então, a voz, ela é única. Fantástica. Que coisa fantástica. Inclusive, pastor, em gêmeos univitelinos. Até em gêmeos, a voz é diferente. Não existe uma voz igual a outra. Não existe. Ela pode ser parecida. Pode ser parecida, mas não igual. Então, eu estou entendendo que assim como cada ser humano, a voz também segue essa mesma linha. Travou um pouquinho, pastor. Eu não ouvi o que você falou. Travou um pouquinho aqui a minha... Eu fiz assim, a minha conclusão do que você falou foi o seguinte: assim como a digital é única para cada ser humano, assim também é a voz. Ela é única. Sim. Pode ter semelhanças, pode ser parecido, mas é única. Então, só eu tenho essa voz aqui. Sim. Só você tem essa voz. Mesmo que alguém vá te imitar ou vá me imitar, vai chegar próximo, mas não é a mesma coisa. Porque, assim, não é só a semelhança, né? O jeito de falar. É pensar na massa da corda vocal, pensar na ressonância, pensar nos articuladores. São muitas variáveis que fazem você se tornar único. E não só a frequência, o tom que você fala, mas toda a prosódia, a melodia, né? Que aí passa para a expressividade, que é uma coisa também que eu quero falar depois. Ok, a Lu está falando aqui que travou realmente. Eu vou, antes de dar sequência, eu quero perguntar aos que estão acompanhando a gente nessa live se está tudo bem, se está tudo bom, o áudio, a imagem, agora está perfeito, está chegando. Eu preciso que eles coloquem aí o like. Você está me ouvindo bem, né, Cris? Tô te ouvindo bem. Eu tô vendo aqui se eles têm alguma pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Tem uma fonoaudióloga aqui de Goiás, que é a Silvia Ramos. Seja bem-vinda, Silvia. Estou aqui com o meu pastorzão falando sobre voz. Cris, eu vou fazer uma leitura bíblica de 2 textos aqui, porque eu quero também direcionar essa live aqui a irmãos e irmãs da igreja que utilizam muito da voz. Esse é um instrumento
muito poderoso, um recurso que Deus nos deu. Pastores estão aí nessa live, inclusive o nosso bispo está aí, é uma honra, um privilégio ter a presença do nosso bispo aqui. É uma Eu já honra vi alguns mesmo, pastores, amigos meus que estão aí, pastor Tiago, pastor Vinícius, enfim, que utilizam muito a voz, adoradores, eu vi aí o Daniel, outras pessoas estão, a Lu como intercessora, adoradora. Então eu vou ler um texto, 2 textos da Bíblia, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, que tem a ver com voz, tá ok? Que tem a ver com voz. Até porque o nosso contexto eclesiástico, que eu já falei, precisa muito dessa orientação sua. Precisa muito. Sim. Você, como uma educadora na área da voz, eu sou assim, privilegiado de ter uma ovelha tão virtuosa, talentosa como você, que abençoa não só a Igreja de Pilares, você tem abençoado o reino de Deus, tem abençoado dando palestras nas esferas da Igreja Metodista, esfera regional, distrital, local. Então, no final a gente vai até trazer essa recomendação, se alguém quer, depois que passar a pandemia, levar você na igreja para dar uma palestra. É muito importante o conteúdo que você carrega, a bagagem que você tem. Eu vou ler o primeiro texto, Cantares, de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 14. É o primeiro texto. Diz assim: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. O livro de Cânticos, ele também pode ser lido como uma alegoria entre Deus, Israel e Jesus, Cristo e a noiva, que somos nós, a igreja. E nesse texto, olhando nessa perspectiva, ele diz que a voz da igreja, que a igreja é amada do amado, ela é doce. Olha que coisa linda. A voz da igreja é doce. Deus quer ouvir da igreja essa doçura no falar. E a sua palestra vai ajudar, vai corroborar para que verdadeiramente essa palavra seja verdade na vida da igreja. Eu tenho visto, pelas andanças que eu tenho feito, e estava fazendo, indo à igreja, muitos pastores, adoradores, eu me incluo também nessa lista, infelizmente, a gente acaba um culto rouco. E eu queria depois que você nos ajudasse, desse caminhos, recomendações, conselhos, dicas, para que a gente evite de incorrer em erros de fala, respiração, que daqui a pouco a gente vai tocar. Um outro texto que eu quero compartilhar, lá no Novo Testamento, está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 7. Versículo de número 6, do 1 ao 6. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta, das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes solteiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Está falando do profeta João Batista esse texto. O profeta João Batista foi aquele que teve a incumbência de pavimentar, de preparar o caminho para Jesus. E nós, como igreja, temos uma semelhança
com João Batista, porque nós estamos aqui para preparar a volta de Jesus. E assim como João Batista foi uma voz no deserto, você imagine só, Cris, na época não tinha os recursos que se tem hoje, de alto-falante, de caixa de som. Eu fico imaginando, sinceramente, Cris, como João Batista falava para multidões, porque o texto no versículo 7 vai dizer, dizia ele, pois as multidões que saíam para ser batizadas. Então, ele, sem ajuda de microfone, eu fico imaginando a potência da voz de João Batista. A potência da voz de João Batista. E Deus, com certeza, é poderoso para nos dar essa potência de voz. E você vai falar sobre isso. Eu lembro que quando você fez a minha avaliação da Lua, sobre a nossa voz, a velocidade, a resistência, eu fui diagnosticado como um velocista, né? E a Lu já tem mais resistência e duração na voz. É verdade, a Lu tem uma potência na voz que eu fico impressionado. O vozeirão que ela tem, ontem ela aqui cantando a capela, não sei se você teve a oportunidade de estar com a gente ontem no Minha Casa, uma casa de oração, ela conduzindo o tempo de adoração, uma voz assim bem potente. E eu confesso a você que a minha voz já não tem essa pegada. Mas Deus fez cada voz para cumprimento de um propósito, porque tudo tem um propósito. A gente sabe disso. Então, baseado nesse texto, nesses dois textos bíblicos, eu quero dar esse tom também a nível espiritual e eclesiástico, que é também onde nós temos uma circulação de ambiente em comum, né? Você também é discípula de Jesus, eu. E como que a gente vai ter uma voz doce, igual a amada lá de Cantares, e a potência de João Batista? Essa coisa me veio aqui na hora. Deus tinha me dado esses dois textos antes, e eu queria que você fizesse aí uma avaliação desses dois textos no teu conhecimento técnico. Sim, sim. Esse texto do Antigo Testamento, ele fala sobre a voz da noiva, né? E eu estava pensando nisso, né? Tá até dentro do meu roteiro, se é que eu posso chamar assim, para falar sobre os profissionais da voz, né? Então, se você me perguntasse assim, quem se beneficiaria, né, com esses conhecimentos? Eu diria que profissionais que usam a voz. Então, eu poderia dizer que talvez o pastor, o ministério de louvor, o ministério, as células, né, os líderes de célula, o pessoal, todos que usam a voz, os intercessores, né, os evangelistas, todos que usam a voz, né, as nossas irmãs que ficam lá na porta, que estão sempre com um sorrisão, né, recebendo a gente, dando a paz do Senhor para todo mundo que entra. Mas se eu olhar a Bíblia e entender que a noiva é a igreja e que o Senhor fala que quer ouvir a voz da noiva, eu quero dizer para você, pastor, que todos nós temos que cuidar da voz, não só os que usam a voz como ferramenta ou de trabalho no mundo secular, ou dentro da igreja mesmo, ou tem um chamado, né, de um ministério que usa a voz. Então, todos nós, independente de usar a voz ou não dentro da igreja, precisa cuidar dela. Porque a gente vive também em sociedade, né? A gente tem uma família, que é a primeira célula social de alguém, a gente vive em comunidade, principalmente agora nesses tempos de quarentena, como a gente tem conversado com a nossa família. É um tempo até de mais reflexão, de ler mais a palavra, de ler em voz alta, de falar com o Senhor. Então, nós temos usado de fato mais a voz. Então, assim, a minha reflexão sobre o texto do Antigo Testamento, que fala sobre também a voz da noiva, eu quero crer que todos nós precisamos desse conhecimento. Né? Amém. E ao mesmo tempo, olhando para o texto do Novo Testamento, né, a gente também entende que, a semelhança de João Batista, todos nós temos que cuidar da voz. E aí, o Márcio até que falou aqui
ele lembrou de um fato curioso. Por isso é que eles iam para os montes, né? Eles ficavam num lugar um pouco mais alto do que a multidão para ele conseguir ser ouvido. Já era uma estratégia que Deus dava, O né? próprio Jesus Para que ele fazia pudesse. isso. O próprio Jesus É. fez isso no Sermão do Monte. Exatamente, exatamente. Perfeito. E essa coisa, assim, não tinha técnicas vocais, não tinha um fonoaudiólogo naquela época que dissesse para fazer aquecimento, não tinha talvez água, um copinho de água o tempo todo para beber, não tinha um ambiente acusticamente tratado, não tinha microfone, e assim eles iam, né? Talvez até que tivesse alguém um pouco mais rouco que o outro, mas eles não eram impedidos de falar das boas novas, né? De falar do amor de Jesus. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, e eu acho que os dois textos apontam para que a igreja realmente, todos nós, independente do cargo ou da função que ocupe na igreja, precisamos cuidar da nossa voz até para que a gente possa se comunicar, evangelizar, falar do amor de Cristo, no nosso trabalho, na universidade, em casa. Né? Amém. Amém, Cris. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cris. Quem na igreja deve se preocupar com a voz, dentro do nosso contexto, mas assim, quais são os grupos mais específicos que você daria um conselho para se preocupar assim muito, levar muito a sério o cuidado com a saúde vocal? Sim, então, todo o ministério pastoral, o ministério de louvor, a, a equipe de intercessão, né, as irmãs e os irmãos da intercessão. Eu acho também que todo mundo, todo o grupo de células, né, porque a gente, que é líder de célula, a gente sempre investe e olha para o seu grupo, pensa e pede, claro, orientação a Deus para ver quem é que vai se levantar ali como outro líder de célula, porque a gente vai formando discípulos e que eles vão ser discipuladores depois. Então, acredito que todo o grupo de célula que se encontra nas casas, né, eles precisam também cuidar da voz, principalmente líder, co-líder, o pessoal que fica na comunhão da igreja, os evangelistas, os missionários. Os missionários, eles fazem todas essas funções, eles pastoreiam, eles levam a palavra, os mestres, os professores da escola bíblica dominical. Então, toda equipe da igreja que usa a voz para falar do amor do Senhor precisa cuidar dela, da sua ferramenta de trabalho. E outra coisa também, pastor, quando a gente fala da voz da noiva, eu quero lembrar do nosso ministério com surdos, porque eles não usam a voz naquele momento, mas eles têm o órgão fonador intacto. Eles só não falam porque eles não ouvem, eles não têm o feedback da sua própria voz, mas eles têm o aparelho fonador íntegro. Então, eles também têm voz. E aí, eles optam em usar ou não, mas de qualquer forma, eles também têm voz, seja ela por meio de som ou da Libras, né? O importante sabe, eu queria reforçar isso, né? Eu quero me colocar à disposição, eu já tinha falado com a Débora, que eu queria ajudar de alguma forma, porque eu sei que eles têm interesse também em se comunicar. E talvez eles tenham medo, receio, fiquem tímidos, porque como eles não têm o feedback da voz, eles não sabem se a voz é feia ou bonita. Mas eu quero dizer, não sei se a Débora está aqui vendo a gente, que eles não têm que se preocupar com isso, de voz feia ou bonita. A voz é única, como a gente já falou. Então, a voz precisa ser ouvida e eu quero muito ouvir a voz do nosso estudo. Ela está aí, ó. A Débora está aí com a gente. Ela está aí com a gente. Que bom, Débora. Olha, Cris, você falou algo assim que tocou no meu coração. Eu te conheço, você é do reino, você é uma serva do Senhor, e se você está falando isso, vamos orar para que Deus dê uma direção para a gente criar um projeto especificamente com os nossos irmãos surdos sobre isso. Entendeu? Ajudá-los nessa questão. E vai ser uma dobradinha muito boa, você e a Débora. Eu vou ficar só na cobertura aqui de oração, porque vai ser bênção demais, gente. Essa sua fala,
me remete a uma pergunta importante, antes da gente entrar no tema do cuidado em si, eu preciso fazer essa pergunta para você. Como é que a voz é produzida? Ah, sim. A voz é, assim, é complexa, eu preciso dizer isso. Não é só um É, som, né? Então, a voz, ela começa na inspiração, ou seja, antes de você pensar em usar a voz, já tem que ter ar no seu pulmão para você usar ele como combustível para a produção da voz. Então, a voz é produzida com o ar que sai do pulmão e encontra as cordas vocais. Nesse momento, o som é produzido. Só que o som ele não fica retido aqui. Ele precisa ser articulado e projetado até chegar no ouvido do ouvinte, para que a comunicação se estabeleça. Mas e só isso também não é a voz como um todo. A voz é exatamente isso, que é a fisiologia, como a voz é produzida, mas ao mesmo tempo, a voz precisa ser recheada de emoção, seja a voz falada ou a voz cantada. Né? Estou falando aqui com pessoas que usam a voz falada, como pastores, pregadores, e o pessoal do louvor, que usa a voz cantada, a intercessão, que usa a voz, né? Oram a palavra ou também recebem cânticos espirituais. Então, a gente está falando aqui de voz falada e cantada. O mesmo órgão produz tanto a voz falada quanto a voz cantada. Além disso, tem expressividade, porque quando eu vou articular a palavra. Então, só para eu entender aqui, Cris, desculpa te cortar. Respiração, Produção da voz. produção e expressividade. Expressividade. Isso. Mas Então, antes disso tem a articulação e tem a ressonância. Grosseiramente, a voz é composta. Para que a voz aconteça, é necessário que isso tudo esteja em sintonia. Respiração, produção e emissão. A emissão, ela compreende a articulação e a ressonância. Só que só isso é muito frio. A gente está falando de uma voz sem emoção, porque a emoção tem que estar na voz. Né? Então, se você está pregando, se você está levando a palavra de Deus, você se emociona, porque primeiro ela tem que fazer sentido em você, para depois você levar a palavra para a sua igreja. Ao mesmo tempo, eu preciso de uma boa articulação para que essa voz não sobrecarregue as cordas vocais. Eu preciso também de expressividade. Então, eu tenho inflexões, eu não sou um robô, eu preciso de melodia na voz, seja ela a voz cantada ou a voz falada, principalmente a falada, que você vê isso nitidamente em pessoas que são monótonas, né? E aí isso é muito ruim, porque quem está ouvindo alguém que fala de forma monótona acaba sentindo sono, para de prestar atenção. Imagina um professor, 2 horas de aula, você sentado, aí daqui a pouco está pensando nas compras que tem que fazer, está pensando que tem que pagar não sei o quê, enfim. Verdade. Então, o ideal é que a voz tenha cor, né? A gente fala de cor é porque é dinâmica. E aí você tem um momento que a voz é mais aguda, outra é mais grave. Isso é que é melodia, a gente chama de prosódia. E tem que chegar, tem que fazer sentido. E outra coisa também, a inflexão, ou seja, por exemplo, se eu falo para você, você quer tomar café? A inflexão é descendente no final, ou seja, a musiquinha dessa pergunta é descendente. Mas, por exemplo, eu tenho um exemplo. Se alguém vai à sua casa e você diz assim, olha, fica à vontade, sem vergonha. Fica à vontade, a casa é sua, sem vergonha. Mas se eu disser, fique à vontade, sem vergonha, eu estou falando outra coisa. A pessoa vai se sentir ofendida. Né? Então, a inflexão faz todo sentido. E aí é o ruído da comunicação, que a gente diz, você falou isso. Não, mas eu não tive essa intenção, mas você falou. Ela falou, realmente, mas a intenção não foi de acordo com a tua inflexão. Entendeu? Então, olha como isso faz todo sentido, porque voz é só o som que sai da corda vocal, mas a comunicação é muito ampla, é isso tudo. Tem a ver com a voz, sim, mas também tem a ver com a parte linguística, com a expressividade. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Imagina um pastor dando uma exortação na igreja, uma palavra de orientação, de uma forma áspera, né? E aí as pessoas vão se sentir tristes, apesar de ter tido toda a revelação do alto, mas
o pastor precisa de um envolvimento de prosódia, né? São fragmentos da linguística que vão fazer todo sentido para aquilo entrar no coração e ecoar. Então, não é só a produção da voz, é a comunicação como um todo. Então, tudo isso tem que fazer sentido. Interessante, interessante. Muito fascinante o que você está falando. Eu estou aqui assim, viajando em muitas coisas. Cris, me diz uma coisa. Uma pessoa que ela é um atleta, ok? Um atleta mesmo, não um atleta só da voz, mas ele é um atleta, ele é um corredor, ele é um lutador de UFC, ou ele é um fisiculturista, seja o que for. Ele começa a tomar algum tipo de medicamento. Existe algum tipo de medicamento que altera, que modifica a nossa voz? Eu já ouvi falar, e aí eu preciso do teu respaldo, que determinados medicamentos, como anabolizantes, podem trazer essa mudança. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e ampliar um pouco essa informação, se existe também outros medicamentos, até comuns, que se a pessoa não sabe que isso pode alterar, até determinados mitos, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Isso aqui, eu já até eu vi uma pessoa perguntar aí se gengibre faz bem para as cordas vocais. Eu sei que tem muitas coisas que são ventiladas por aí, são levadas por ventos que são esquisitos, que não tem nada a ver, e você, como profissional da área da voz, vai elucidar, vai trazer às claras isso aí. Fala um pouco sobre isso. Falo. O gengibre, ele é bom, mas para a voz tem um efeito rebote, porque o gengibre acaba sendo anti-inflamatório, né? A gente usa o gengibre com efeito anti-inflamatório, mas na voz ele anestesia, vamos dizer assim. Então, o ideal é que você não use o gengibre para usar a voz depois. Você pode cuidar da voz com exercícios, com condicionamento, mas o gengibre é mito, porque ele acaba causando um efeito rebote. Tá, eu vou fazer o seguinte, no final, sim, eu vou fazer assim as perguntas e o pessoal que está aí com a gente também vai fazer. Eu vou fazer igual aquele bate-bola. Gengibre, mito ou verdade? Aí você vai falar no final de outras coisas, tá bom? Tá bem. Vamos lá. Tá. E sobre os medicamentos que eu falei? Tem alguns medicamentos, como os antihistamínicos, que são os remédios antialérgicos. É até paradoxal falar, porque você toma esse antihistamínico para acabar com a alergia, mas ao mesmo tempo ele resseca o trato vocal. Então, você acaba pigarreando, tossindo, porque você tem o trato vocal ressecado. O que é trato vocal? É tudo que está em cima da corda vocal. Então, a garganta, quando você abre a boca e você olha lá dentro, lá é a orofaringe. A parte da faringe, que é um pouquinho mais embaixo, também fica tudo ressecado. Mas não tem jeito. Quem tem alergia tem que tomar antihistamínico e o que você tem que fazer é ficar bebendo bastante água. Os anabolizantes, de fato, eles fazem mal para a voz, porque eles são feitos, geralmente, tem muita mulher que tomam anabolizantes e ficam para ficarem com músculos. O hormônio que faz você ficar com muito músculo é a testosterona. A testosterona é um hormônio masculino. E aí, num corpo feminino, faz você ficar com a voz muito grossa. Então, um cantor, por exemplo, né? Eu atendo uma cantora de funk que eu estou num dilema do meio circular, porque ela está entrando nesse meio de fisiculturismo e é cantora. E as músicas são todas agudas. Então, assim, eu tô com todo jeito para falar, porque ela tá numa vibe agora de ficar musculosa. Então, ela vai ter que ser colocada assim na parede uma hora por mim e pelo otorrino. O que você quer? Você quer continuar cantando, ter a sua longevidade vocal, ou você quer ficar toda saradona? Então, tô vendo que eu tô chegando nesse momento. Baseado nessa situação aí complicada que você está tendo que resolver, que Deus te dê graça, vou estar orando para que Deus te dê sabedoria para lidar com isso, não deve ser fácil. Eu já percebi também que tem homens que, quando tomam anabolizante, a voz afina. É isso mesmo?
Tem de afinar no homem, engrossa na mulher e afina no homem, é isso? Então, no homem não é esse tipo de hormônio, é um outro hormônio que eu não sei dizer qual é. Mas existem também coisas que acontecem com o rapaz que deixa ele com a voz fina. Por exemplo, se você tiver algum problema emocional na puberdade, porque a puberdade é crucial para que a sua voz fique mais madura, tanto no menino, no homem, no rapaz, quanto na moça. Na moça, não é tão visível a muda vocal, que é o nome científico dessa mudança de voz. Porque a criança tem a voz aguda e a menina, a moça, tem a voz relativamente aguda também. Mas no rapaz é muito evidente. Então a gente percebe quando o rapaz está flutuando, que ele está entrando na muda vocal. Se há algum problema emocional, ele não sabe lidar bem com aquilo, não é bem resolvido, ele acaba ficando com a laringe muito alta. É como se ele não quisesse crescer, amadurecer. Ele fica com a voz fina no corpo de adulto. Mas isso tem jeito. E aí fazendo fono, né? Precisa fazer tratamento fonoaudiológico, mas rapidamente a gente consegue resolver. Deixa eu te falar. No caso dessa pessoa que você está tratando aí, dessa cantora, tem jeito para ela afinar a voz ou não? Para manter o... Tem que parar de tomar os hormônios já, porque ela começou há pouco tempo. Ela vai ter que optar. A não ser que o médico me prove que a dosagem não vai afetar a voz. Entendeu? Mas isso é muito sério, sabe? Porque é uma vida, né, que você escolhe, né? Um cantor, ele quer viver do canto. Só que assim, não adianta fazer fono, mas tomando umas outras atitudes que vão contra o que a gente está se propondo, né? Ok. Quais são os cuidados, Cris, que nós devemos ter com a nossa saúde vocal? Em relação a manter a nossa voz com qualidade? São vários, né? A gente pode trabalhar pensando em vários cuidados, né, que você tem que ter com a voz. O fato de todo mundo dizer tem que beber 2 litros de água por dia, isso não é um saco, né? Porque a pessoa que não gosta de ouvir, ou seja, que não gosta de beber água, vai falar, pô, toda vez que eu vou no médico, todo mundo fala que tem que beber 2 litros de água por dia, mas é verdade. O músculo desidratado, as células musculares, elas acabam morrendo desidratadas. Então, como é que a gente vai exigir alta performance do músculo da corda vocal, assim como o músculo da perna ou do braço, se a gente não está hidratando? Então, beber água, de fato, faz toda a diferença. Qual a temperatura ideal para se tomar água? Isso é um pouco contraditório. Muitas pessoas não bebem água gelada porque depois ficam tossindo e pigarreando. Então, o que eu oriento? Que ela seja na temperatura ambiente ou misturada. Porque aí, de fato, você não vai correr esse risco de ficar tossindo. Eu aprendi com você. Eu estou tomando água na temperatura equilibrada. Botei um pouquinho gelada e um pouquinho fria. Sim. Então, 2 litros de água na temperatura amena, ou seja, você pode misturar com água gelada e água fria, ok? Sim. E a alimentação influencia em que no cuidado da nossa saúde vocal? Tem muitos alimentos que têm muitos condimentos, né? Vamos dizer, você vai comer uma pizza. A pizza por si só ela já tem muita gordura. Se você vai botar ketchup, mostarda, então esses condimentos eles fazem mal para a voz, porque muitas pessoas, e aí eu não tenho medo de falar, 90% dos cantores que eu atendo tem refluxo gastroesofágico, ou seja, tem aquele retorno do suco gástrico, e isso faz mal para a corda vocal, porque machuca, lesa. Então, se você come alguma coisa que já vai fazer esse refluxo acontecer, você evita de comer determinadas coisas que você sabe que vão fazer mal para você. Então, você que vai usar a voz, seja usando a voz falada ou cantada, pastor, o músico, o intercessor, o evangelista, o missionário, vai usar a voz. Então, coma comidas leves, frutas, legumes, verduras, né? Comidas leves antes de usar a voz. Isso que eu ia perguntar. Então, um pregador, um palestrante, alguém que vai utilizar a voz, ele precisa comer determinados alimentos até quantas horas antes dele utilizar a voz? Vamos supor, né? Tem um culto da noite. Então, pela manhã, geralmente, eu
a minha refeição é muito leve e eu não tenho esse problema. Mas depois do almoço, como aquela comida e tenho o espaço para ir para o culto à noite. Nesse espaço aqui da tarde, eu preciso evitar esse tipo de comida, ok? Eu posso até comer, se eu quiser comer uma pizza depois do culto, que isso é uma boa pedida, né? Comer pizza depois do culto, né? Só que tem que ser uma pizza, eu estou na vibe de pizza saudável. Eu e a Lu, a gente tem uma pizza saudável muito boa, com massa de batata doce, depois a gente fala sobre isso. Então, qual a recomendação para um pastor, para um ministro de adoração, para um intercessor que está escalado lá para o uso da voz, ele vai ministrar, ele vai cantar no culto da noite, ela vai interceder lá no cenáculo, o pastor vai pregar. Qual é a recomendação do lanche da tarde? Quais são os alimentos? Por exemplo, o queijo, ele é recomendado comer à tarde antes do culto? Eu queria que você falasse sobre isso, que tem a ver com o nosso contexto, né? Tem. O ideal é que você pare de comer no mínimo 2 horas antes de usar a voz, porque é o tempo da digestão. Não é a digestão completa, mas pelo menos já saiu do estômago. O ideal é que você coma comidas leves, e queijo é um derivado de leite. Então, quem tem refluxo precisa evitar o queijo, a não ser que o queijo seja que não seja derivado de leite de vaca. Então, tem essas variáveis. Mas o ideal, de forma geral, é que você evite. Por exemplo, entre maçã e chocolate, né, são dois alimentos bem contrastantes em termos de uso da voz. Todo mundo que pensa assim, numa imagem do professor, vai lembrar de um quadro negro e de uma maçã na mesa. A maçã, de fato, é um alimento que faz bem para a voz, mas não em termos de produção da voz, mas em termos de articulação, porque você vai mastigar a maçã, você vai já trabalhar a musculatura da fala, os articuladores, e a própria saliva fica mais fluida, diferente do chocolate. Se você come um chocolate e vai falar, você sente que a língua fica meio presa, ela não fica tão solta quando você come uma maçã. Então, entre os dois, se você tiver que comer o chocolate, coma depois do culto, ou durante a semana, quando você não vai usar a voz, porque realmente, de fato, não faz bem. Boa dica e conselho, Cris, porque os irmãos que estão aí, pastores, pastor come bem, você sabe, né? Pastor Sim. gosta de comer, gosta de mastigar. Os membros também. E os discípulos também, é verdade. Então é muito importante que quem vai utilizar a voz ouça esse conselho e siga esse conselho. Eu evito de ir para a igreja à noite com barriga cheia. Então, geralmente eu tomo um cafezinho com uma coisa leve para não chegar cheio. Às vezes eu nem como nada à tarde, né? Na maioria das vezes no domingo eu costumo me alimentar nesse período da tarde. Mas é importante isso, falar que o chocolate cai bem, cai melhor depois do culto, a pizza. Quem tem problema de refluxo, como queijo após. Quais outros alimentos assim que você poderia falar assim, então, para comer antes e depois? O ideal para o músculo, né? Porque assim, quando a gente pensa em produção da voz, a gente está pensando em músculo, porque a prega vocal é feita também de músculo. Então, para que ela tenha um bom uso, assim como a perna, o braço de algum atleta, você precisa dar alimentos que vão virar fonte de energia. O que vira fonte de energia é proteína, seja ela animal, né? Aí você vai ver quem é vegano, vegetariano, vai escolher o seu tipo de proteína. Então, que você coma proteína e beba água, porque dentro da célula muscular tem uma organela chamada mitocôndria. A mitocôndria, ela é a casa de câmbio, que vai trocar moedas. No nosso caso, é comida por energia. Então, o teu organismo vai digerir lá o que você comeu, vamos dizer que seja proteína. Quando a proteína chegar na mitocôndria, ela vai transformar a proteína em ATP, que é a energia que o músculo precisa para contrair. Então, para nós que usamos a voz como ferramenta de trabalho, nós precisamos dar boa alimentação para o músculo. Então, proteína, um ovo cozido, o próprio queijo é proteína também, mas se a pessoa tiver
intolerância, né, a derivados de leite, escolhe um outro tipo de proteína. Um sanduíche com pão integral e uma carne, com folhas, né, com alface, tomate. Beber bastante água. A água é inegociável, não tem como deixar de beber água. Inclusive no Cris, culto, deve tá? estar. Inclusive, no meio das pregações, o Ministério de Louvor também bebendo água. Eu vejo em Pilares isso acontece. Eu fico muito feliz, porque o fato de Glória a Deus. você Vai parar, cair, engolir a vai água. cair, vai cair, a gente vai Ah, eu voltar. não Faltam acredito. 24. Tá, Não, a gente vai voltar tá, com as considerações finais e aquele bate e tá. volta Tá bem, das perguntas, tá tá bem. bom? Então eu vou Tá derrubar aqui, bem. porque daqui a pouco o Instagram faltam 10 segundos, tá bom? Todo Tá. mundo volta lá. Eu vou encerrar Volta, aqui, volta, nós volta. voltaremos. Um abraço.